Bom, então a gente vai dar início, né? Vamos retornar aqui as boas-vindas. Bom dia a todos e todas. Nos encontramos no mesmo modo remoto já por mais de um ano. Nosso último encontro se deu no tempo da celebração de Pêssaro e Páscoa. E hoje aqui estamos no tempo de Shavuot e Pentecostes. Tempos e espaços que atravessamos no encontro do individual com o social, o coletivo. Hoje também é bom lembrar 13 de maio, Dia da Libertação dos Escravos, assinatura da Lei Áurea. Lembrar significa aprofundar e alargar nosso conhecimento sobre como se deu e como vivenciamos, em nossas práticas e oportunidades coletivas, a liberdade de um povo. Deixo aqui essa reflexão também. De Pêssaro a Shavuot, marcamos 7 semanas e contamos a cada dia desse tempo pandêmico as imensas perdas aqui e mundo afora. Nessas 7 semanas, passamos de 300 mil para mais de 400 mil, retornando ao nosso texto da celebração de Pêssaro e Páscoa. No Brasil, e assim me solidarizo com todas as famílias e amigos de cada vítima do Covid e de tantas outras perdas, sejam elas pela violência privada, doméstica ou coletiva. Nesses últimos dias, acompanhamos, nos informamos, trocamos mensagem sobre também os acontecimentos de Israel. Acreditamos que a paz perseguida pode chegar. Nosso encontro de Shavuot e Pentecostes terá 2 momentos. Nesse primeiro momento, o Rabino Sérgio Margulis e Padre Hortal nos apresentarão o significado de cada celebração. Então, convido agora Padre Hortal para nos colocar, né, as suas palavras, as suas mensagens sobre Pentecostes. Bom, obrigado desde já, Padre Hortal, pela sua presença. Muito obrigado por esse convite, aqui à distância, né? Eu pensava que o Rabino Sérgio falaria antes, porque Shavuot foi instituído vários séculos antes de Pentecostes. Sim. Ele realmente é anterior. Mas, sim, mas por conta do seu tempo, né, que o senhor colocou que teria que sair, e o Rabino Sérgio também já está. Não tem problema. Mas são questões do nosso tempo. Exatamente. Então, Pentecostes é uma palavra grega que significa 50. Penteconta, no grego, é 50. E Pentecostes, porque é o adjetivo, faz alusão direta direta exatamente a isso, aos 50 dias após a Páscoa. 50 dias que na contagem judaica são exatamente 7 semanas. 7 vezes 7, 49, e no dia seguinte, 50, que se completa. Temos então aí já as 7 semanas e o Pentecostes cristão. No relato do livro dos Atos dos Apóstolos, que para nós forma parte da Bíblia cristã, que recolhe os primeiros anos de desenvolvimento da comunidade cristã, se relata que nesse dia de Shavuot estavam reunidos todos os apóstolos, os discípulos mais íntimos de Jesus, e a partir daí estavam rezando e de repente a casa onde estavam se sentiu um tremor, um vento impetuoso, línguas de fogo que se pousavam sobre cada uma das cabeças deles e começaram a falar em línguas estranhas. São fenômenos que são, se pode dizer, copiados, calcados do acontecimento de Pentecostes no Monte Sinai. Primeiramente, o vento impetuoso, que é o terremoto. Depois, as línguas de fogo, é o fogo que saía da montanha. Depois, nos encontramos ainda com que começaram a falar línguas estranhas.
E os anciãos que estavam lá ao pé da montanha começaram a profetizar. É exatamente o mesmo esquema. É a presença de Deus. Primeiro, provocando essa comoção. O vento que passa e que arrasta. E diante de Deus, ninguém pode ficar quieto porque será arrastado. Ninguém pode ficar resistindo porque será quebrado. Em segundo lugar, esse fogo, a inquietude por levar a palavra de Deus ao mundo inteiro, a inquietude por realmente realizar a missão para a qual somos convocados, a inquietude que nos leva a ser realmente mensageiros da boa nova. E as línguas, no relato do Pentecostes cristão, enfim, não é uma profecia no sentido direto judaico, mas é algo bem semelhante. Começam a falar. E é um fenômeno muito diferente daquele que hoje alguns alegam falar em línguas, né? Sobretudo entre evangélicos se escuta isso, falar línguas, falar línguas. É exatamente o contrário do que eles dizem, porque se vocês alguma vez participaram de alguma reunião desses grupos carismáticos que afirmam falar línguas, verão que muitos falam e ninguém entende. Em Pentecostes, o melhor dito, não, nos evangélicos, fala e ninguém entende. Em Pentecostes é o contrário. Todos falam e todos entendem. Diz no relato dos Atos dos Apóstolos que os apóstolos falavam em línguas estranhas e que cada um compreendia na própria língua, dando a entender que há uma língua comum, uma língua única, uma língua que se entende. Por quê? Porque no relato cristão dizemos é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o amor de Deus personalizado. O amor de Deus personalizado. Por isso, a língua do Espírito Santo é múltipla na sua expressão, mas é única no seu ser. É o amor. E por isso conseguimos entender todos, porque a língua do amor se entende sempre. Eu me lembro um fato bem curioso de um primo meu que, quando estourou a Guerra Civil na Espanha, estava na Inglaterra como bolsista. E estava na idade militar. E decidiu não voltar nem para um lado nem para outro. Ficou lá. E os meus tios, para apoiá-lo, mandaram a irmã dele também em Inglaterra, né? E ela levou consigo uma empregada. Essa empregada chegou lá, toda alegre, ficou lá, e não sabia, claro, uma empregada que era uma mulher de um povoado do interior e que não tinha estudado mais do que a escola primária, não sabia uma palavra de inglês. Mas estando lá, sem aprender inglês, ainda algumas palavras, casou com um garçom de um bar de por lá. Passados os anos, eles voltaram para a Espanha, para visitar, e depois, claro, voltaram já definitivamente. E me lembro a primeira vez que encontrei, me contaram a história, eu fiquei estranhado e perguntei a ela, escuta, você sabia inglês? Não. E ele sabia espanhol? Não. E como é que vocês casaram? Ah, padre, a gente se entende. Se entenderam simplesmente pela língua do amor. Então, aí está o significado fundamental do Pentecostes cristão. Essa presença de Deus avassaladora, como o vento que passa, essa presença de Deus ardente, que não nos deixa ficar quietos, essa presença de Deus que nos une no amor. Então, como bem se pode dizer, é o mesmo Pentecostes
o mesmo Shavuot judaico reinterpretado para dar-nos esse novo impulso. Essa seria a minha ideia fundamental do Pentecostes cristão. Muito obrigado, Padre Hortal. E agora vamos, então, passar para o Rabino Sérgio Margulis, como o senhor falou, para, então, agora um retorno ao tempo de Shavuot. Então, muito obrigado pelo convite. É uma honra, um privilégio estar aqui nesse momento de troca, de aprendizado, de incremento do diálogo, sempre fundamental, ainda mais hoje, em que o mundo anda tão polarizado, tão radicalizado, com extremismos que rompem a compreensão que o diálogo visa trazer. Então, se o diálogo interreligioso, em particular o diálogo católico-judaico, sempre foi importante, agora se demonstra extremamente, fundamentalmente relevante. Em relação à questão da ordem que meu fraterno amigo, colega Padre Hortal mencionou, em primeiro lugar, é uma honra ir na sequência do Padre Hortal e não precedê-lo. Não precedê-lo. Ir na sequência é uma honra e um privilégio. E, em segundo lugar, isso, de alguma maneira, é previsto na maneira como a gente estuda a Torá. Lembrando que Shavuot é a festa que celebra a entrega e o recebimento da Torá, né, do Pentateuco, dos primeiros 5 livros do texto bíblico. Porque quando a gente estuda a Torá, os rabinos têm metodologia, tem métodos, e um deles diz em hebraico, em meu harve, em meu kdam Torá, cuja tradução é assim: não há antes nem depois da Torá. Ou seja, aqueles versos, aquelas passagens iniciais da Torá podem ser estudadas junto com aquelas passagens que vêm depois e vice-versa. Ou seja, a ordem cronológica, tal como a gente estabelece numa contagem de tempo, início, meio, fim, no estudo dialético interpretativo da Torá, ganha uma outra dimensão. A transcendência e a atemporalidade da mensagem da Torá. Então, Padre Hortal, seja antes ou depois, o que importa é o caminhar junto e constante. Em relação a Shavuot, também ainda continuando com a ideia de 50, do Pentecostes, que o Padre Hortal nos inspirou, Shavuot é exatamente também isso, 50 depois da festa de Pêssar. A festa de Pêssar celebra a liberdade, a saída do povo de Israel da escravidão do Egito Antigo. E entre Pêssar e Shavuot é uma contagem por 7 semanas. É o que em hebraico denomina-se Sfirat HaOmer, a contagem do Homer. Essa contagem tem como uma função relacionar a festa de Pêssar com a festa de Shavuot. E é relacionado de 2 maneiras. A primeira maneira é na questão agrícola. Em Pêssar, nós celebramos a primavera, não, obviamente, no nosso continente, no hemisfério sul, no Brasil, mas no hemisfério norte, na terra de Israel. Perdão. Com a primavera, já existe a possibilidade do replantio da terra, a renovação da terra. E em Shavuot, nós temos já as primeiras primícias. Quando a gente começa o plantio, há pedidos. Quando há as primeiras primícias, há o agradecimento. Então, Shavuot, essa contagem do Homer, ela permite relacionar nossos pedidos, anseios, com nossos agradecimentos. Se a gente colocar numa escala, frequentemente a balança, a parte da balança que tem os pedidos vai pesar mais do que do agradecimento. A gente vai ter mais pedido do que agradecimento. Essa contagem que relaciona Pêssar com Shavuot tenta
vincular o pedido com o agradecimento, independente da quantificação, se todos os pedidos foram atendidos, mas a validação do agradecimento. E, segundo ponto, Pêssar celebra a liberdade. A liberdade é almejada, desejada e acalentada. Porém, uma vez sendo livres, o que a gente faz com essa liberdade? Qual o propósito dessa liberdade? Qual o senso de missão que ela nos convoca? Liberdade gera opções, e opções trazem responsabilidade. Então, dentro da liberdade conquistada e celebrada em Pêssar, existe a responsabilidade assumida no recebimento da Torá. Então, livres, celebramos aquilo que foi atingido e almejado, a liberdade. Com Shavuot, afirmamos o propósito da liberdade, de receber, abraçar valores, de receber esteios que vão conduzir a nossa vida, como indivíduos e como comunidade inserida numa sociedade maior. Então, hoje, muitas vezes, sempre se fala liberdade, e é fantástico que a gente nunca baixe a guarda da luta pela liberdade, nunca. Mas igualmente é relevante saber, uma vez livres, o que fazemos com essa liberdade. Qual o senso de propósito e de responsabilidade que ela nos ofere. A Torá, em Shavuot celebramos seu recebimento, foi entregue no Monte Sinai, localizado no deserto. Esse Monte Sinai, conta a nossa tradição, que era o mais baixo dos montes. E isso traz um significado. O primeiro significado é que receber a elevação dos mandamentos que a Torá traz, que os 10 mandamentos ensinam, pressupõe uma ascensão e demanda um esforço. A ascensão que o monte representa, né? E o esforço que uma subida ao monte simboliza. Não é receber de braços dados, não é a maná que caiu, né? É algo que a gente tem que devotar um esforço, ter um empenho, uma determinação. Essa também é responsabilidade, né? De ter esse esforço. Uma vida religiosa é uma vida em que há um empenho, que há um foco, que há uma determinação, que há um propósito, e que muitas vezes a gente pensa assim: eu quero que as bênçãos caiam do céu para mim e que seja eu agraciado com as bênçãos, seja elas quais forem. Esse pedido, esse anseio é extremamente legítimo. Porém, é extremamente também importante dizer que as bênçãos são frutos de conquistas, de um empenho, de uma determinação, né? E a própria interpretação da Torá, o que a gente chama Torá oral, o Talmud diz assim, né? Por certas coisas você não reza, né? Você reza que o teu preparo, que a tua preparação venha a ser bem-sucedido. Por exemplo, você não vai rezar para ser bem-sucedido numa prova se você não estudou. Você vai rezar para que o teu estudo, no momento em que a prova for realizada, seja bem-sucedido, porque você se preparou. Você reza para a concentração adequada naquele momento em função do teu preparo. Então, para que a gente se prepare, se empenhe, que a Torá foi entregue no Monte Sinai, no monte. Mas o mais baixo dos montes, para também transmitir a ideia de humildade, para que a gente não se arvore agora, eu sou o representante do saber magnânimo que a Torá representa, ou eu sou o intermediário desse conhecimento. Eu sou o transmissor por ter aprendido, mas não superior ou supremacia a ninguém. Então, abraçar a Torá, os ensinamentos, não pode permitir uma supremacia, e isso, aliás, essa ideia de supremacia corromperia completamente a ideia do diálogo, porque um seria supremo, superior ao outro. Então, é a humildade,
é a humildade que abaliza o saber. O saber não é para gerar a supremacia ou a superioridade. Então, por isso que é no monte, mas o mais baixo dos montes. No monte para entender que há uma ascensão, há um crescimento acompanhado de um esforço, mas o mais baixo dos montes para transmitir a concepção, o conceito de humildade. E, aliás, Moisés, aquele que estava no topo do Monte Sinai recebendo a Torá, em nome do povo, era conhecido, e é conhecido no texto bíblico, pela sua característica de humildade. E foi entregue no deserto, esse monte estava no deserto. Uma das passagens do folclore judaico, da interpretação judaica, indaga por que a Torá não foi entregue num lugar mais aprazível, mais bonito. Deserto, é árido, é seco, tanto lugar bacana, um bosque, um pomar, um jardim, por que no deserto? E essa indagação ainda segue porque o estudo da Torá, o estudo interpretativo da Torá, chama em hebraico pardês. Pardês em hebraico é pomar, que é 4 técnicas de estudar a Torá, no seu sentido literal, no seu sentido metafórico, na sua alegoria, ou nos seus aspectos mais esotéricos, místicos. E essas 4 técnicas formam uma palavra, que é pomar, que é o desbravar do encanto da Torá, da diversidade dos seus ensinamentos. Se, então, o estudo da Torá é chamado em hebraico, repito, pardês, que significa pomar, porque a Torá foi entregue num lugar seco, árido, inóspito como o deserto. Aí que está. Porque a mensagem da Torá é para irrigar os desertos, os vários desertos da vida. Sejam aqueles lugares geograficamente áridos, onde uma população requer de uma fonte de vida, porque a Torá se preocupa com a dignidade básica da existência, seja aqueles desertos em que a alma está seca, desesperançosa. Então, também a espiritualidade da Torá visa irrigar esses desertos de nossos espíritos, de nossa alma. E também para os desertos, às vezes, da moralidade, do desconhecimento, da ignorância. Então, a Torá busca trazer conhecimento e valorizar os diversos conhecimentos que a humanidade vai criando para que o deserto da ignorância não predomine. Também para a moralidade, quando há a aridez, a secura da postura ética e moral, a Torá visa irrigar nossa vida com a ética e a moralidade. Por isso, a gente aprende que a Torá foi entregue nesse monte, localizado no deserto, para que a gente, através dos ensinamentos, tenha impulso de transformação. E essa uma das convocações da mensagem de Shavuot, transformar. Mas, concluindo, transformar com parceria. Tanto que os 10 mandamentos, que também em Shavuot foram recebidos, né, uma parte central da Torá, os 10 mandamentos, a primeira palavra dos 10 mandamentos em hebraico, Anohi, que significa eu. E a última palavra dos 10 mandamentos era Erra, que é o teu próximo. Então, eu com o meu próximo, que é o diálogo. Eu junto com o outro. A transformação é esse caminhar em que o eu é muito importante, mas o eu sozinho não atinge essa transformação. Precisa do vínculo, da conexão, do diálogo com o meu próximo. E é isso que nós aqui agora estamos fazendo. É essa a celebração de Shavuot que nós estamos compartilhando também. Então, muito obrigado. Obrigado, Rabino Sérgio, pelas palavras. Agora, na sequência, como nós tínhamos colocado... Sim. Desculpe, poderia... Pode falar, Padre Hortal. Uma palavra mais para completar o que eu falei antes? Sim, claro. Bom, é o seguinte, é que
também Pentecostes para nós é, por assim dizer, o aniversário da igreja. Ou seja, nós não consideramos que a igreja cristã tenha nascido durante a vida de Jesus, nem na sua morte, nem na sua ressurreição, mas exatamente 50 dias após a ressurreição, em Pentecostes. E por quê? É por aquilo que dizíamos, é o momento em que por primeira vez os apóstolos anunciam ao mundo a sua mensagem e a anunciam em todas as línguas, dando um sentido de universalidade. É curioso quando diz no relato dos Atos dos Apóstolos que havia lá judeus de muitas partes que tinham acudido a Jerusalém para a peregrinação, para a visita anual, etc. Partos, medos, elamitas, habitantes da Ásia e do Ponto, da Frígia e da Panfília, da Líbia e da Cirenaica, romanos e prosélitos. Eu, uma vez, me dei um clique, peguei um compasso, coloquei a ponta em Jerusalém e o lápis em Roma. Fiz um círculo. Curiosamente, todos os povos que estão mencionados ficavam dentro do círculo. Ou seja, Jerusalém, centro, e Roma, a máxima extensão. E tudo isso formava exatamente o grupo de ouvintes que se reuniram em Pentecostes ao redor daquela casa que foi sacudida e pelo impacto, etc, etc. Então, por isso, para nós também, Pentecostes é o dia do aniversário da igreja. Muito obrigado. Obrigado, Padre Hortal. Na sequência, né, como nós tínhamos falado, o segundo momento será uma roda de conversa. Cada um, né, de nós poderá relatar a sua experiência de ambas as celebrações, Shavuot e Pentecostes. Então, eu peço a palavra agora para iniciar com o Padre Carlos Davis. Bom dia a todos. Curiosamente, quando soube que o nosso tema seria esse, eu fui procurar um escrito meu antigo, datilografado, sobre este tema de Pentecostes. E me lembro que, na época, fiquei com umas dúvidas e não escrevi, não aprofundei, porque era para dar um enfoque, embora um enfoque histórico de Pentecostes, né? Mas o importante na época era o Pentecostes cristão. Mas eu fiquei com umas 2 ou 3 dúvidas que eu vou colocar, se alguém puder só clarear, o Rabino Sérgio, o Padre Hortal, ou qualquer um dos outros, me ajudaria para completar esse meu escrito. Lembrando de antemão que hoje também, além de abolição da escravatura, é para nós o dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora sobre a advocação, sobre o título de Fátima, né? Então, é uma festa muito grande em Portugal e em vários países do mundo afora. Mas, voltando então ao que eu havia dito, é uma festa agrícola para... primeiro, uma festa israelita judaica, né? Mas é uma festa agrícola, me parece que tem um motivo histórico, não é? E ela é mais tardia quanto à Páscoa na sua origem. Isso são algumas dúvidas que ficaram. Ela só teria sido comemorada a partir de Canaã, já do povo em Canaã, não é? Como aniversário da entrega da lei a Moisés, não é? A chamada Festa das Semanas. Há uma diferença grande entre o Pentecostes judaico-israelita para o Pentecostes cristão. Apesar de ser no mesmo dia em que eles estavam reunidos, no dia da Festa das Semanas, para a religião cristã,
é um acontecimento histórico e, ao mesmo tempo, salvífico, não é? Nós temos, verdadeiramente, como disse Padre Hortal, o Pentecostes judaico ele é reinterpretado, né? Embora no Primeiro Testamento nós tenhamos várias passagens, tanto no Êxodo como no Levítico, como no Números, como em Deuteronômio, em segundo livro de Crônicas também, nós vamos encontrar tanto na Torá como no que nós chamamos do Primeiro Testamento, várias passagens alusivas à festa das semanas, né? Como o Pentecostes judaico, né? Mas, fundamentalmente, repito, fundamentalmente, porque é isso mesmo, no cristianismo, nós vamos ver Lucas. Ele é que trata, tem alguém que está com o microfone aberto, está dando interferência. Parou. Mas, enfim, Lucas é quem vai tratar justamente de Pentecostes como o nascimento da Igreja Universal. No Lucas 2, ali tem o nascimento da Igreja Universal. E daí esse dom de línguas. Porque esse dom de línguas, que Padre Hortal muito bem chamou a atenção, não tem nada a ver com o pentecostalismo, com esse movimento também de renovação carismática que temos na Igreja Católica, que falam em língua, a gente entra num culto deles, está lá, ninguém entende nada mesmo. Aí, como disse, ninguém entende nada. Não é? Mas o dom de línguas é justamente essa possibilidade de, pelo Espírito, esse amor de Deus personalizado a que referiu Padre Hortal, a Igreja recebe poderes de dirigir-se a todas as nações e ser compreendidas por elas na língua delas. E, realmente, a língua do amor é uma língua universal. Não há quem não entenda a língua do amor, né? Esse exemplo muito feliz. Vou usar, pedir licença para Padre Hortal, que eu vou usar esse exemplo dessa empregada que foi para Londres e lá conheceu uma outra pessoa, não falava uma língua, mas se entendiam porque falavam a língua do amor. Isso eu acho que é muito importante, que pode ficar muito na nossa reunião de hoje como uma coisa marcante. Gostei muito de ouvir isso, né? Mas eu acho que essas são as coisas principais. Eu acho que para dar início a uma conversa, não é? Nós poderíamos partir daí, né? Essa caracterização pneumatológica de Pentecostes, quer dizer, do Espírito Santo atuando, ela deve ser vista, a meu juízo, como uma realidade cristã enfatizada por essa identidade pessoal que o Espírito adquire, que se torna justamente a partir do acontecimento pentecostal, não é um acontecimento pascal para nós, né? Por isso, eu acho que esse é um tema muito interessante, porque estamos nos aproximando da festa das semanas, das 7 semanas, e também da primícia das colheitas, né? E também da nossa festa, nós vamos ter 3 solenidades seguidas, e Pentecostes, a Assunção, Pentecostes e depois a Santíssima Trindade. São 3 festas, 3 solenidades importantes para nós cristãos. Mas eu queria primeiro, se fosse possível, obter a resposta quanto àquelas minhas primeiras indagações, apenas por interesse intelectual. Muito obrigado. Obrigado, Padre Carlos. Rabino Sérgio, Padre Hortal, Padre Hilário, alguém quer completar o Padre Carlos? Um pouco a questão do significado agrícola dessas festas. Eu sou natural da bacia do Mediterrâneo e a terra de Israel também formou parte desse conjunto que chamamos bacia do Mediterrâneo. A sementeira se faz
antes de começar o inverno, entre outubro e novembro. Mas a sementeira fica praticamente adormecida, não se vê praticamente nada. E quando chega a primavera, o que temos é a brotação daquela semente. Portanto, é a vida nova. É a vida que se renova, porque isso parecia que estava morta e, de repente, aparece de novo o verde. Já Pentecostes corresponde à primeira ceifa da cevada, que é o cereal que germina antes, o primeiro de todos. E a primeira ceifa acontece exatamente por volta de abril ou maio. Isso. E depois o trigo, mais tarde, o trigo só se ceifa em junho, julho. Né? É ázimo, ceifa e colheita, né? São as três judaicas. Né? Exatamente, exatamente. Então é isso. Conheço muito bem porque, embora eu fosse morasse na cidade, na capital da província, Salamanca, mas os meus avós tinham propriedades rurais e íbamos lá de vez em quando. E por isso conheço muito bem todo esse ciclo e o pessoal também, as quadrilhas de ceifeiros que desciam da Galícia para Castela para fazer a ceifa já no verão, junho, julho, agosto. Né? E no fim de agosto se termina a colheita e se faz a grande festa. Por isso as festas populares dos povoados pequenos da Espanha são quase todas no mês de agosto. Depois vem a colheita ainda das frutas em setembro, e aí é que vão ter realmente o ponto final, que também tem a sua festa judaica, né? Da festa das cabanas, das tendas, né? Sukkot. Né? Portanto, isso é algo que está dentro de todos aqueles que temos nascido e vivido nesse ponto, nesse lugar que é a bacia do Mediterrâneo. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Padre Hortal. Eu gostaria só de fazer um parêntese. Gostaria de dar as boas-vindas para a Íria de Marajó, primeira vez nesse encontro. Tá? Íria, seja muito bem-vindo. E para Carlos Barbuto, que está aí também. Sim, sim. Carlos Barbuto já tem... Sim. E o senhor, né, que está retornando aqui hoje também. Bom, como a gente tinha colocado, né, essa roda de conversa, sintam-se à vontade para cada um do seu lugar que queira contar, relatar a sua experiência. Então, seria interessante que a gente colocasse uma experiência cristã, uma experiência judaica. Então, Leon, você gostaria de na sequência? Eu? Sim. Não, eu concordo na questão do diálogo, é importante para a continuidade das pessoas. Respeitar a crença de cada um e, em base a isso, construir o futuro. Essa é a minha experiência e por isso continuo, acho que mais de 3 ou 4 décadas, e espero continuar um pouco mais. Sim. Obrigado. Na sequência, a gente poderia, Padre Hilário e depois Edlin. Poderia ser, Padre Hilário? Pode. Dá para ouvir? Está ouvindo? Estamos ouvindo bem. É que eu tenho, às vezes, mas eu tenho uma boa assessoria aqui em casa. Olha, eu tenho diversas coisas a dizer. Primeiro, o Rabino falou das Firat HaOmer, e com tristeza, né, a solidariedade que naquele lag, nessa contagem do lag, teve aquele incidente triste lá em Israel. Assim como também uma preocupação pela situação atual lá naquilo que está acontecendo. A alegria de ver todos vocês aí, meu Deus do céu, eu fico rejuvenescendo de ver tanta gente, eu ia dizer bonita, vamos dizer simpática aí na nossa frente.
uma boa surpresa de ver que o Padre Hortal é meu vizinho aqui. E eu vou lá visitar essa Nossa Senhora da Estrada para ver se ele me oferece café. Por enquanto não pode, porque por determinação dos médicos a casa está trancada. Nem recebe visitas, nem podemos sair. Tá ok. Fica no débito, editor. Uma outra coisa que eu queria dizer é que esse círculo que o Padre Hortal fez com um compasso entre Roma e Jerusalém ficou de fora a Espanha, né? Sim, mas não é citada nos Atos dos Apóstolos. Não é citada nos Atos dos Apóstolos. Não estivesse lá no Pentecostes. Mas é por isso que eles mandaram o apóstolo Tiago lá para Compostela depois. Uma segunda coisa, eu se vou me permitir uma hora dessas de convidar o Rabino Sérgio Margulis para pregar um retiro para nós. Pelo amor de Deus, a reflexão que ele nos fez aí foi ótima. De todos, né, eu estou realçando que seria um rabino pregando para os padres, até seria uma boa coisa. Eu estou morando agora no Tabor, que é uma das colinas ou montanhas que tinham inveja do Sinai, segundo uma certa literatura. Mas, enfim, aqui a gente está morando não estando tão limitados e bloqueados, talvez como aqueles que moram na casa da Nossa Senhora da Estrada. Eu não anotei direito esses questionamentos feitos pelo padre Dave, pelo padre o Davis que nos apresentou aí primeiro, por isso não vou nem poder comentar os questionamentos que ele fez. Em relação à festa de Pentecostes e de Shavuot, a minha reação é um pouco misturada, digamos, entre a visão que eu tenho do judaísmo e a visão que eu tenho como cristão. A ideia que nós temos do Pentecostes, com todos esses povos que foram citados na primeira e na segunda vez em detalhe pelo padre Hortal, nós entendemos que seria essa visão universal ou universalista que é já anunciada no finalzinho, no último capítulo, no último parágrafo do livro do profeta Isaías, onde ele anuncia que todos se reunirão, todos irão para a cidade de Jerusalém. Inclusive, de um modo estranho, que muitos dos não-judeus estariam ajudando ou levando os judeus para se centralizarem no templo. E entre esses não-judeus, inclusive, parece que haveria alguns sendo escolhidos para serem sacerdotes. E quando a gente vê essa universalidade de povos presentes em Jerusalém, com uma língua só, a questão que a gente se coloca, é evidente, a reflexão da linguagem do amor é fantástica, mas a questão que a gente se coloca é a seguinte: os apóstolos que falavam línguas diferentes e adaptando-se aos povos que estavam lá, ou era uma só língua na qual eles falavam e em línguas, em culturas diferentes, entendiam o que eles diziam. De qualquer jeito, a linguagem do amor é bem ampla nesse sentido. Quando o Rabino falou de receber e abraçar valores, eu fiquei preocupado, porque a gente não pode abraçar mais ninguém hoje em dia, né? A gente está todo bloqueado aí, mas os valores têm que ser divulgados, abraçados e vividos do mesmo jeito. Então, a reflexão que eu vejo, a alegria, não somente da colheita, da Homer, etc. e tal, do Bikurim, mas a alegria do dom da Torá, Matan HaTorá. Essa alegria que é apresentada, segundo a visão dos Atos dos Apóstolos, a todos os povos que deverão dialogar, participar, conviver
digamos, com o povo judeu, que é o que nos oferece essa Torá que recebeu do Senhor Deus. E, além disso, o desafio de levar essa mensagem a todos os povos, mesmo aqueles que eventualmente não estavam lá naquele momento de Pentecostes. Então, todos os valores da Torá, mas, sobretudo, o grande valor que é a descoberta de um Deus que faz aliança conosco, e para que nós possamos viver esta aliança, o profeta Ezequiel fala de dar um coração novo. O autor do livro dos Atos, que nos é dado em Pentecostes, é o que vai dar esse coração, esse dinamismo novo da vivência da aliança e da Torá. Olha, eu agradeço de ver vocês todos e estou sentindo muita alegria de vê-los aqui hoje. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Padre Hilário, pelas suas reflexões. Edlin, na sequência, pode ser? Pode. Olá a todos, muito obrigada ao Padre Hortal, ao Rabino Sérgio, ao Padre Carlos, ao Leon, ao Padre Hilário. E eu queria falar sobre a linguagem do amor e a linguagem do ódio. A linguagem do amor, né, que esteve presente do que falaram, né, o Rabino Sérgio, o Padre Jesus Hortal, né, é a linguagem que vê no outro, né, no próximo, né, aquele pelo qual nos responsabilizamos. E aqui eu estou recorrendo a Levinas, né, que a eleição é através do olhar, da face do outro, né? O rastro da divindade estaria no próximo, né? Naquele que representa, né, a possibilidade do amor. E isso está muito em perigo nos dias de hoje, né? Pela linguagem do ódio, né, que se propala. E o Levinas faz uma reflexão importante sobre como, né, a filosofia ocidental não esteve preparada para se contrapor ao hitlerismo, que foi a experiência mais tenebrosa, né, do totalitarismo, no stalinismo também, né, no século passado, e que, né, segundo Hannah Arendt, continua. Isso, a besta não desaparece, ela continua, e nós temos que estar muito dispostos a combatê-la, muito dispostos a percebê-la, né? E quando a gente vê hoje em dia, né, esse ressurgimento, né, dessa linguagem de extermínio, de incitação à violência, a não reconhecer o outro, né? A gente vê o risco que corremos, né? E, sobretudo, a juventude, né, que está tão exposta à internet, a grupos sociais, né, que podem ser invadidos, que estão sendo invadidos por essa linguagem de ódio, que estão sendo manipulados, né? E como, né, nós como podemos permanecer assim, vigilantes e atentos e fiéis, né, à linguagem do amor. Como é que poderíamos, né, dizer um não, né, a uma linguagem que faz pouco da liberdade de escolha, porque diz que a liberdade é uma mentira, diz que tudo seria cínico, que não existem valores, né, que tudo pode ser espezinhado, que todos podem ser espezinhados pelos mestres, né, por aqueles que se apossam, que anexam consciências e territórios, né? Como poder nos manter vigilantes e atentos a essa responsabilidade de uns
pelos outros, né? Como dizer não a esse espezinhamento da condição humana que está, assim, que se imbui, que se inicia nesse cuidado de uns pelos outros, né? Como podermos ajudar os jovens a não serem reféns desse incitamento, né? A desprezar valores, a desprezar uns aos outros, né? A se comprometerem com o valor maior da liberdade, que é o do respeito mútuo, né? Do cuidado, né? A ética do cuidado, né? Ok, eu acho que era basicamente o que eu queria dizer. Eu também fiz uma referência, pensei no poeta Auden, que tem o Blues dos Refugiados, e ele fala dos apátridas. É um poema extraordinário que ele escreveu em 1939, né? E eu vou tentar traduzir, é difícil traduzir poesia, mas algumas estrofes. Então, diz assim: digamos que essa cidade tenha 1 milhão de almas. Alguns vivem em mansões, outros em buracos. Mas não há lugar para nós, minha querida, não há lugar para nós. Era uma vez, nós tínhamos uma pátria, nós pensávamos que era linda. Olhe no mapa e você vai encontrá-la. Não podemos ir lá agora, minha querida, não podemos ir lá agora. Na cidadezinha, né, tem uma arvorezinha antiga que dá flores toda primavera. Passaportes antigos não podem fazer isso, minha querida. Passaportes antigos não podem fazer isso. O cônsul, né, bateu na mesa e disse: se você não tem passaporte, você está morto oficialmente. Mas nós estamos ainda vivos, querida. Mas estamos ainda vivos. Eu fui a um comitê, ofereceram-me uma cadeira, pediram-me polidamente que voltasse no ano que vem. Mas onde iremos hoje, minha querida? Mas onde iremos agora? Fui a uma reunião pública. O orador levantou-se e disse: se nós os deixarmos entrar, eles vão roubar o nosso pão cotidiano. Ele estava falando de você e de mim, minha querida. Estava falando de você e de mim. Eu pensei que eu ouvi o trovão rebombar no céu. Era Hitler sobre a Europa, dizendo: eles precisam morrer. Nós estávamos na sua mente, minha querida. Nós estávamos na sua mente. Então, termina assim, eles vão de lugar a lugar, e são recusados. E a última estrofe, né, ficamos numa planície grande, com a neve caindo. 10.000 soldados marchavam para frente e para trás, procurando a nós, minha querida, procurando-nos, minha querida. Ok, então, o pensamento que, de uma certa maneira, quando se instaura a linguagem do ódio, passamos todos a ser apátridas, passamos todos a ser refugiados, não pertencemos mais a uma humanidade comum. Isso se alastra, né? A Arendt fala que o segredo desconhecido dos regimes totalitários está no extermínio, né? Que isso estava em documentos secretos. Porque, então, aqui é um apelo, né? A fazermos um apelo, a tentarmos pensar como, né? Levar essa linguagem do amor, da responsabilidade de uns pelos outros, né? Para os nossos jovens. Como chegarmos, como nos contrapormos essa vaciladora influência, né, do ódio
e do desprezo pelos outros, essa fragilidade, essa vulnerabilidade, ao contrário dos jovens, né? Os leva a querer se unirem àqueles que aparecem como os senhores do mundo, aqueles que aparecem como míticos, né? Acima do bem e do mal, que podem tudo, que podem transgredir, que mostram que a transgressão dá prazer, né? Que matar índios é vantajoso, né? Que destruir o bem comum, o bem comum das colheitas, né? O que se deve fazer, né? Como nos contrapormos a isso, como nos unirmos para pensar modos de chegar aos jovens que estão tão frágeis, né? E que põem essa armadura do ódio, dessa identificação com os senhores da terra, né? Com os senhores que querem anexar mais e mais consciências, né? Então, é um apelo para pensarmos sobre essas questões e para termos novos nascimentos. Aqui citando a Hannah Arendt, que existe nas origens do totalitarismo. Ela escreveu isso em 1949, que cada nascimento é uma promessa de renovação, é a possibilidade de renovação. E aqui ela citava Santo Agostinho, né? É como nascermos, como renascermos e ajudarmos os jovens, né, a integrarem a linguagem do amor. Muito obrigado, Edlin. Obrigada a você. Por suas reflexões. Tá? Eu vou pedir licença para retirar-me, porque agora temos oração comunitária, e aí não posso faltar. Muito obrigado, Padre Hortal, pela sua presença. Rabino Sérgio também parece que tem horário, né, Rabino Sérgio? Isso. É justamente Shavuot está chegando, então a gente tem todos os preparativos para Shavuot. Isso a gente não sobe no Monte Sinai, mas tem que fazer um esforço também para receber os ensinamentos sem todo o preparo. Mas muito obrigado pela participação, pela chance de participar, pessoalmente. Obrigado. Tá. Obrigado a você, Rabino Sérgio, e ao Padre Hortal. Então, continuamos aqui. Carlos Barbu gostaria de deixar sua mensagem, sua reflexão. Ok, dá para ouvir? Sim, perfeito. Eu só queria mencionar que, no início, em 1962, época na qual alguns de vocês talvez ainda não tivessem chegado à Terra, eu fiquei sabendo, através de um livrinho da AMIA, em Buenos Aires. Alô? Sim, pode falar. Por favor, quem não estiver falando, Sim. desliga o microfone. Queria Por mencionar favor. que Shavuot era chamado de Shavuot Pentecoste, ao mesmo tempo. Interessante que... Por favor, quem estiver com o microfone ligado, se puder fechar, por favor. Esse daqui é o escudo, que está na jarrinha, né? Alô? Por favor. Bom, Por vou favor. tentar continuar. Até o João melhorar bem. Eu tenho medo de me dar febre, reação, né? E aí ficar dois arriados aqui não tem condições. Pode continuar, por favor. Ok. Então, estava mencionando que, inicialmente, em 62, quando eu comecei a me familiarizar com as festas judaicas, recém-tornado do Canadá, onde estudei, se falava em Shavuot Pentecoste, o nome dado precisamente pela AMIA. Na Argentina se falava
de Pentecostes e Shavuot. E eu fiquei muito interessado, porque, na realidade, ambos casos, sabendo sobre o Pentecostes, era uma coincidência que o céu se abriu para ambas as religiões, no sentido em que, no caso de Moisés, foram dados os 10 mandamentos, e o judaísmo, originalmente fundado, baseado em Abraão, de repente passa com a descida sobre os discípulos no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, começa também, se abre o céu e chega a luz, digamos, para ambas religiões, em termos do que viria a ser posteriormente desenvolvido como o cristianismo e o judaísmo, como a gente o conhece hoje, com as variantes do caso. Interessante também que o Pentecostes acontece 10 dias antes, ou 10 dias depois da ascensão de Jesus ao céu. Em um sentido prático, aí chegou a confusão até certo ponto. Ascensão refere-se à subida de Jesus ao céu, enquanto Assunção é a assunção de Maria ao céu, e que acontece no 15 de agosto. Então, acho interessante sabermos a diferença entre ambas as palavras, ter presente ambas palavras, mas fundamentalmente ver que o Pentecostes e Shavuot tem esse mesmo sentido de abertura de mensagem vindo da sabedoria divina que chega aos judeus através dos 10 mandamentos e para os cristãos através da descida do Espírito Santo, que começa, então, no Pentecostes. É isso que eu queria simplesmente mencionar, que achei muito interessante, porque faz mais de 60 anos já se falava de Pentecostes e Shavuot ao mesmo tempo. Ok? É isso, basicamente, que eu queria comentar. Muito obrigado e muitas saudações para todos. E aqui em Los Angeles são as 15 para as 8 da manhã. Shalom. Sim. Pax vobiscum. Shalom. Obrigado pela sua reflexão, Carlos Babu. Eu vou pedir na sequência, Vera Porto, só que como nós estamos com muitas, graças a Deus, né, com muitas pessoas e todos querendo dar suas experiências, seus relatos, que a gente pudesse ser um pouco mais breve para que todo mundo possa ter 1 minuto de fala, por favor. Não que seja 1 minuto só, mas que fique um tempo bem restrito para que todos possam falar. Tá bom? Vera Porto, pode ser você? Pode. E na sequência, Regina Cherrian. Bom Sim, dia, Vera. Queridos amigos, alguns grandes conhecidos já de um bom tempo, outros que eu passei a conhecer através de lives, como Carlos Barbuma, que eu participei, fiquei muito encantada com tudo que eu havia ouvido dele. E, como todos aqui, né, muito felizes na forma de colocarem aprendizados sempre tão significativos para a vida de cada um de nós. Então, justamente como o tempo é restrito, eu vou apenas colocar o que foi para a minha vida a minha experiência de Pentecostes. Porque, embora tenha sido criado em escola católica, eu não tinha uma família dita praticante. Eu via meu pai e minha mãe fazendo orações, mas nunca frequentaram absolutamente nada na vida, né, litúrgica, sacramental. Eram pessoas batizadas que fizeram primeira comunhão, mas eu não tinha essa referência em casa. Bom, mas educada por freiras beneditinas, que ali eu fui alimentando essa fé.
Até que, depois do nascimento da minha filha, eu tive um hiato muito intenso de nem rezar mais, eu rezava. Então, uma aridez, um vazio muito intenso. E eu também passava por um momento de imensas dificuldades, de muitos sofrimentos na minha vida. Aí apareceu alguém que disse assim, eu vou à missa amanhã. Eu falei, à missa? É, tá, bom, deixei para lá. Uma semana depois, eu tive a curiosidade de pegar o meu missal da época de escola, que era metade latim, metade português, e falei, missa? Isso está tão longínquo para mim, deixa eu olhar o que isso significa. Quando eu abro, estava escrito o sacrifício da missa. Aí eu disse assim, nossa, que interessante, essa explicação me convenceu. Eu amanhã vou à missa. Era o primeiro domingo do Advento, ao início do tempo litúrgico, de 1977. Daí, o meu Pentecostes aconteceu. Porque, ao participar das missas, eu comecei a me questionar qual era o significado de toda aquela liturgia. Então, a cada momento daquele, eu dizia, mas por que isso está falado dessa maneira? Por que segue dessa outra maneira? Nesse ínterim, o pároco do local acabou anunciando um curso de teologia que era da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que durava 3 anos, que era uma escola superior de catequese, a Escola Mater Ecclesiae, que existe até hoje, mas isso foi há 43 anos atrás, né? E aí eu falei, eu vou fazer esse curso. Resolvi fazer o curso. Naquela ocasião, os professores eram beneditinos, tinha um dominicano também, que dava teologia moral, Sagrada Escritura, teologia sistemática, tudo era dado por beneditinos, liturgia. E foi um curso assim, muito intenso. Aí começou a acontecer um Pentecostes na minha vida, como um vento avassalador, uma inquietude em que eu via que tudo que eu estava ouvindo, conhecendo, fosse a partir do Primeiro Testamento até chegar aos Evangelhos, as cartas paulinas e as demais cartas, o núcleo daquilo tudo era justamente esse amor que todo mundo nominava a importância disso desde a hora que a gente começou o nosso encontro, né? A nossa conversa. E aí eu fui ficando cada vez mais sendo arrebatada pela responsabilidade de ser alguém que pudesse levar essa vida que eu estava vendo na Bíblia para o mundo. Bom, termino o curso, o Dom Estevão, que era o diretor, me convida para coordenar essa escola. Eu falei, eu coordenar? Você. Bom, tudo bem. Aí, dali, começaram a dizer para mim que a minha formação era em música. Eu fiz educação musical. Eu não tinha absolutamente nenhum contato com o mundo da teologia. Começou nesse curso, depois eu fui para a Universidade de Santa Úrsula fazer o curso, a graduação de teologia propriamente dita, embora esse curso é o curso da Arquidiocese que prepara pessoas para serem professores de ensino religioso. Bom, daí começou um grande movimento interno meu de querer cada vez mais ser propagadora dessa missão de levar esse amor como caminho, como verdade, como vida, que eu havia feito a grande descoberta que tinha mudado radicalmente a minha vida. E na família, eu era muito criticada, mas teologia, como você pode ver sentido nisso? Mas isso não está dentro do contexto que a gente percebe, que a gente está envolvido, né? O que vai adiantar isso? Bom, para dizer que logo depois, assim, sem eu esperar, uma amiga minha chega para mim e diz assim, Vera, você não gostaria de dar aula no Santo Inácio? Eu falei, gostaria. Tá, então eu vou falar com o Padre Araújo, já falecido, de saudosíssima memória, e eu acabei indo falar com ele, e ele falou, olha, assim que tiver uma oportunidade, você vai, eu vou entrar em contato com você. Assim foi, e nisso eu
30 anos de muita responsabilidade, de missão, em levar justamente alunos, professores, pais, funcionários a entender o que era essa linguagem do amor. Porque você levar fé, você mostrar que o que tem que mover a nossa vida é esse espírito de solidariedade, de verdadeira liberdade interior, de compreender a todos, de querer o bem comum, não é fácil. Mas eu tinha uma equipe que acabou também entrando nessa mesma linguagem do amor, a gente acabou falando a mesma língua e muita coisa foi desenvolvida. Até que, em 1995, com o documento da Companhia de Jesus da 34ª Congregação Geral, estava muito nítido a importância do diálogo interreligioso. Aí eu tinha recebido um convite da CNBB para participar de um seminário na PUC, foi outro Pentecostes na minha vida, onde eu conheci Diane, onde eu conheci Janete Erlich, onde eu conheci Leon Mayer, e aí eu comecei a participar do diálogo judaico-cristão. E aí também toda essa vertente ficou muito visceral em mim, porque era uma responsabilidade de, como escola católica, eu não deixar de traduzir para aquelas pessoas, para aqueles alunos, que os tempos eram outros, que o mundo era outro, que nós tínhamos que dialogar muito, respeitar muito, e aí as parcerias começaram a acontecer. Então, eu diria que esse vento impetuoso tomou conta de mim, toma conta de mim até hoje, né? Para que essa missão, que é comum a nós todos, de trabalhar o humano, de trabalhar a fé com toda a força que cada uma contém, seja de que denominação religiosa for, para a gente ser agente de transformação social nesse mundo no qual a gente está imerso, no qual a gente tem a responsabilidade de, de acordo com o contexto de cada um, levar uma palavra de esperança, de solidariedade, de verdadeiro amor a todos. Então, foi mais um depoimento pessoal, nesse sentido de mostrar que o Pentecostes ocorre todas as vezes que a gente se dispõe a se deixar levar pelo Espírito na vida da gente. Muito obrigado. Maravilha, muito, muito bom, Vera. Querida Anne. Anne. Oi, Anne. Sim, pode falar. Desculpe a interrupção, mas é para que não fique sem resposta o nosso amigo Carlos Barbu, que perguntou a diferença entre Assunção e Ascensão, correto? Só para que não fique, depois passa, nós esquecemos de esclarecer, Ascensão é sempre referente a Jesus, porque entendemos nós que ele subiu ao céu pelo próprio poder divino, porque ele é Deus, não é? Jesus é Deus, por isso ele subiu ao céu por ele mesmo, né? Pelo próprio poder dele. E a Assunção de Nossa Senhora, de Maria, né? Maria foi assunta ao céu, que ela foi levada por Deus ao céu, e não pelo próprio poder dela, porque ela não tinha o poder divino. Só para esclarecer, não sei se ficou alguma dúvida, mas para a gente poder passar adiante, não ficar... Eu fiquei com as minhas dúvidas, mas tudo bem, vamos lá. No próximo encontro, a gente... Padre Carlos. Não tive realmente essa dúvida, não. Padre Carlos, em relação à sua pergunta... Peraí, dá licença. É Patrícia que Carlos Barbu, dá licença. O Carlos Barbu estava querendo falar um minutinho, Patrícia, por favor. Carlos Barbu estava falando? Sim, eu só queria dizer que eu salientei esse aspecto sem o detalhe que o Padre Carlos colocou, mas sim que qual era a diferença que eu fiquei sabendo entre Assunção e porque nesse momento ficava meio difícil para um argentino que mora muito perto do Paraguai, que tem Assunção de Paraguai, saber entre Ascensão e Ascensão, ok? Mas a diferença... Saiu bem, Carlos. Ok. Tá. Patrícia, quer complementar? São de Los Angeles aí? Eu quero responder ao Padre Carlos. A Padre Carlos, os Bnei Israel, os filhos de Israel, quando estavam no deserto, comemoraram uma única vez Pêssar.
porque depois não foram considerados dignos, enfim, uma série de outras questões, eles não conseguiram fazer uma segunda comemoração. Então, essa segunda comemoração só foi feita na entrada de Canaã, e então, depois disso, a festa de Shavuot. Mas eles realmente não fizeram na travessia do deserto, não. Só uma vez foi comemorado o Pêssar. Certo. Espero ter respondido. Tudo bem. A minha dúvida era justamente porque, bom, não quero fazer uma outra falação, vamos dizer assim, mas a minha dúvida é que qual seria a festa mais antiga, se seria da Páscoa quanto à origem, né? Ou se seria a festa das semanas, né? Pelo entendimento rabínico, também... pela Mishnah, é Pêssar. É a Páscoa. Sim. Mas entre os a divergência, né? Não é trança essa opinião, né? Sim. Esse estudo. Essa é a opinião da Mishnah e dos rabinos, né? Até o período gaônico. Questões muito pertinentes, mas podemos deixar para um outro momento. Vamos dar sequência, então? Claro. Regina, pode ser? Não, Regina Scherren? Pode ser. Obrigada, Regina. Está me ouvindo? Sim, perfeito. Estamos sim. Então, ótimo. Eu gostaria de falar um pouco só sobre a minha experiência na infância de uma família de tradição armênia católica. Nós íamos ao cenáculo, porque tínhamos uma freira amiga, que era também de origem armênia, então toda a celebração era no cenáculo. E eu achava interessante porque eu gostava do espaço físico. Eu, pequena, gostava do espaço físico, jardim, etc. E também porque tinha lanche, então, para mim, era muito divertido. Já adulta, como judia, comecei a participar do estudo. Não estou ouvindo nada. Não está ouvindo? Eu estou. Eu não ouvi absolutamente nada. Eu não sei. Eu comecei a participar do estudo. Está ouvindo agora? Comecei a participar. Está sim, Regina. No estudo na ARE, que deveria durar a noite inteira, mas seria muito perigoso ficar a noite inteira na ARE. Então, nós íamos para a Sinagoga Pérez, que é a sinagoga pequena, que comporta assim, umas 50 pessoas, mas geralmente no estudo iam menos pessoas. E como fadas arrumadas no chão, a gente sentava no chão e segurando velas, e os assuntos eram, vamos dizer, levantados, e as pessoas passavam a noite debatendo, o que era bem interessante, até por causa do ambiente, no escuro, com vela, sentada no chão. Isso também é uma atitude de humildade, né? Mais tarde, esse estudo deveria durar assim, umas 2 horas aproximadamente. Agora, em época de pandemia, a ARE promoveu um estudo virtual. Eram 3 salas virtuais, cada uma com um tipo de assunto. Podíamos discutir assuntos que iriam assim, das questões da situação mundial até música. Então, a gente escolhia participar ou de uma sala ou de outra, e assim se fez o debate durante horas. Esse ano, esse debate vai continuar também de forma virtual, unindo a Sinagoga Área e a CIP de São Paulo, que são reformistas, também dividindo em salas e com vários assuntos. E as pessoas vão poder optar pelos assuntos e participar. E emoção maior é a leitura dos 10 Mandamentos pelo nosso Razan da ARE, o André Nudelman, que ele dava grande ênfase, a gente ouve a leitura de pé. Então, é bem importante isso. E agora, esse ano vai ser virtual, infelizmente, mas tudo bem, está valendo. Esse é o depoimento. Muito obrigada, Regina. Na sequência, Carlos Padilha e depois Iria. Pode ser? Carlos Padilha, pode ser você?
Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar a todos os presentes na reunião e agradecer pelos maravilhosos ensinamentos. Sempre aprendo muita coisa nessas nossas reuniões, mas, como eu já comentei uma ocasião, eu me considero um bom ouvinte e um péssimo orador. Então, eu gostaria apenas de agradecer a oportunidade de participar dessas reuniões, de aprender tanta coisa bonita, tanta coisa interessante, saudar a todos os presentes e agradecer. E celebrar as duas festas tão importantes em nossas religiões. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Íria, diretamente de Marajó, pode ser? Olá, olá, tudo bem? Sim. Tudo bem? Tudo certo. É uma honra estar aqui com todos vocês. A Diane Cooperman me convidou, ela faz parte do grupo Os Hebraicos da Amazônia, onde nós temos várias pessoas ligadas à pesquisa do judaísmo na Amazônia. Então, quando ela me convidou, para mim foi uma honra. Eu admiro muito vocês da área e também, assim, é um aprendizado, né? Como ele falou há pouco, eu estou mais como ouvinte aqui. Aqui no Marajó, nós não temos sinagoga, nós não temos uma comunidade, né, formada, não sei, em Belém. Então, geralmente, a gente vai para Belém participar e, devido à pandemia, faz tempo que a gente não participa, não tem, né? Shavuot, não tem nenhuma outra festa judaica, não participa de nada. Então, está tudo muito isolado aqui na nossa ilha. Mas agora que assim, o debate foi maravilhoso, eu também quero agradecer e eu quero participar mais, né, agora que eu tive acesso a esse encontro. E é isso. Infelizmente, eu poderia falar um relato assim agora, né, por conta desse nosso isolamento aqui. Assim. Então, mas fico feliz. Quero agradecer mais uma vez a todos. Obrigada pelo convite, obrigada por participar. Obrigada, Íria. Seja bem-vinda. Obrigada. Maria Tereza, pode ser? E na sequência, Patrícia? Maria Tereza? Maria Tereza saiu? Maria Tereza? Acho que saiu. Então, vamos... Patrícia, pode ser? Pode ser. Eu vou pedir desculpa de não estar com o vídeo, mas a minha internet está muito instável. Estão fazendo uma obra no meu prédio, então eu acho que se eu colocar o vídeo, ela não aguenta. Sim. Agradecer o convite de compartilhar com vocês um pouco, o convite que a Diana me fez anteontem. Então, eu trouxe só uma reflexão que vai complementar, que eu acho que complementa um pouco as falas que foram feitas pelo Rabino Margulis, pelo Padre Hortal e pelos amigos e amigas aqui do grupo. Na festa de Shavuot, além, né, do ocorrido, do fato histórico, do recebimento, do marco do recebimento da Torá, simbolizando aí um compromisso, não é, com os mandamentos e com Deus único, enfim. A gente lê para cada festa judaica, nós lemos um livro. E na festa de Shavuot, nós lemos a Megilat Ruth, o livro de Ruth. E eu acho que ele é muito oportuno para a gente fazer uma reflexão no momento que nós estamos passando agora, né? Ruth era moabita, e, como todos os estudiosos sabem, o povo de Israel, então chamado povo de Israel, não éramos chamados ainda de judeus, estava proibido de se casar com moabitas, por conta da história que aconteceu lá atrás das filhas de Lot. Mas ocorre de Ruth, a moabita, ser aquela que vai dar o suporte para uma das rainhas do povo israelita, que é Naomi,
E ela volta com ela, né? Elas saem num período difícil na terra de Canaã e depois elas retornam. E quando ela retorna, tem toda uma simbologia do novo que vai surgir, do encontro dela com Boaz, da semente, e ela entra efetivamente, ela também é a representação dos mandamentos, do compromisso, da responsabilidade. Então, eu trago a figura de Ruth como uma figura inspiradora do diálogo com a alteridade, do diálogo até mesmo com aquilo que culturalmente é proibido, né? Então, se a gente pensar em termos do conflito israelense e palestino, dos tantos grupos que de ambos os lados, né? Tem uma compreensão de que é proibido dialogar com o outro lado, que seria uma traição, alguma coisa assim. Eu trago, então, a figura de Ruth, uma mulher inspiradora, que foi mãe, né, que é da dinastia de Davi, e, obviamente, está também na dinastia, da casa de Davi e na dinastia de Jesus. Então, é essa a reflexão que eu trago aqui para compartilhar com vocês, para que a gente possa também nos dias atuais, compartilhar da horizontalidade do feminino, da circularidade do feminino, né? Que pode estar em homens e mulheres, mas, enfim, que permite essa entrada do diferente, essa entrada da alteridade e até mesmo uma compreensão de que algo que foi historicamente proibido num determinado momento pode ser revisto e, por meio de diálogos e aceitação, criar algo completamente novo, inovador e necessário ao mundo. Então é isso, muito amor, muita saúde aí para todos vocês. Obrigada, Ana Luísa. Obrigada a você, Patrícia. Na sequência, Tereza Cristina, e depois Noemi. Oi, bom dia a todos. Eu também vou ser rápida devido ao... Eu acho que eu estou com interfonia aqui, só um minuto. Entrou a imagem. Aqui, deixa eu desligar aqui. Vou tirar o celular de perto do computador, porque eu estou igual a Diane. Num eu tenho som e no outro eu não tenho imagem. Então, eu queria aproveitar, queria agradecer muito o privilégio de poder participar desses eventos. E esse privilégio me foi concedido pela Diane Cooperman, porque eu, casualmente, eu vivia um momento assim de muitas dúvidas em termos de fé e e recebi a atribuição do presidente do IBGE de realizar um evento interreligioso no IBGE, e, através desses encontros, eu conheci a Diane Cooperman, que me mostrou as semelhanças, né, entre a religião católica e o judaísmo, e desde lá eu tenho tido experiências muito enriquecedoras, então tenho muito a agradecer realmente o aprendizado desses eventos. Agradeço muito a Diane, a Ana Luísa, a todos os participantes, e me sinto privilegiada de fazer parte desse grupo. Um bom dia a todos, então. Obrigada, Tereza. Noemi Varsano, gostaria? Bom dia, já boa tarde para todo mundo. Eu, em nome da área, da Comissão de Identidade e Memória e da Comissão de Diálogo Interreligioso, eu estou, pela primeira vez, oficialmente participando em um debate ou reflexões tão bonitas e importantes. Então, a minha mensagem é de agradecimento por poder participar, integrar esse grupo que a ARI, já desde o tempo do Dr. Lemler, que permanece cada vez mais ativo até os dias de hoje, e
Saiu o som? Caiu. Caiu o som? A imagem. Eu acho que caiu o som e a imagem. Eu acho que caiu o som e a imagem. Acho que está voltando. Está voltando, Noemi? Caiu. Faz parte, né, desse nosso... do mundo da Terra plana. Desse mundo da Terra. Michel, você quer, na sequência, continuar, Michel? Michel Meckler. Michel, eu acho que o Michel também caiu. Então, já estamos nos momentos finais. Poderia... Gilberto, você poderia? Antes Depois eu poderia dar uma palavrinha? Hein, Ana? Sim. Vou falar Sim. pelo celular, que eu tenho som no celular. Só reiterar a minha imensa alegria de ver todo mundo reunido, de ver gente nova participando. Estava ansioso para ouvi-la, Diane, até que enfim. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu estava ansioso para ouvi-la. Bom, você está saindo. Tchau, Carlos. Muito bom tê-los. É uma satisfação imensa ver todo mundo e gratificante ver que a continuidade está aí, com gente nova participando, empolgada. Não importa que somos poucos, na verdade, é um trabalho de formiguinha e hoje já somos muito mais do que éramos há 30 anos atrás. Então, fico muito feliz e torcendo para que esse diálogo se multiplique cada vez mais. De Shavuot eu tenho docíssimas lembranças. A primeira é talvez o fato de ter feito o bat mitzvah da minha filha mais velha, Alexandra. Em Shavuot, foi uma das primeiras vezes que se fez bat mitzvah na Ari, em Shavuot. Então, é realmente muito marcante, uma lembrança inesquecível. E a outra experiência em Israel, de passar Shavuot em Israel, passando a noite toda, passando de um lugar a outro, todos os lugares iluminados, com estudos de todos os tipos, gente e atividades para crianças de todas as idades, para velhos, aquilo que você quisesse e na língua que quisesse, francês, inglês, hebraico, português, não, porque ainda a comunidade era muito pequena lá, mas espanhol, enfim, russo, você podia escolher a língua que quisesse. Então, essa foi realmente uma experiência única de passar Shavuot em Israel. E eu quero terminar com uma frase que todos esses depoimentos que ouvimos me lembrou essa frase do Churchill, que diz: quanto mais olhar para trás, mais longe você olhará para frente. Os que contam a história do seu passado já começaram a contar o futuro para seus filhos. Lembranças são fundamentais, memórias também, e que a gente possa cultivar o passado para construir um futuro melhor. Muito obrigada e boas festas para todos. Obrigado, Diane. Obrigada, Diane. Obrigado, Diane. Um abraço. Obrigada, Diane. Beijo. Gilberto? E aí depois eu faço encerramento. Ok. Em nome da ARI, como presidente da instituição, estou no momento. Esse diálogo é fundamental. O aprendizado em todos os sentidos. Tudo que a gente sente quando se fala, principalmente em amor, quando se fala em fé, as coisas se combinam. Acho que a gente tem um mundo pela frente onde a gente pode viver essas sensações muito mais do que o ódio e a ingratidão. Então, obrigado a todos vocês pelos enormes ensinamentos que me deram. Não é? Shavuot é uma festa de estudos também, e aqui já começou o meu Shavuot. Né? De tanto que eu aprendi, de tantas coisas que eu ouvi, e muito obrigado, em nome da instituição ARI, de ter pessoas de nível que se apresentam nesse diálogo, e queria agradecer em particular aos fundadores desse diálogo, e não posso deixar
de citar aqui o nome da Diane, porque é uma mulher fantástica, que eu tenho uma admiração muito grande e que me ajuda muito. Ana, você é um doce, obrigado, as palavras são tuas e meu agradecimento é esse pelo ensinamento. Um beijo a todos. Obrigado. Obrigada a você, Gilberto. Não só rapidamente o que eu teria que colocar é que Shavuot sendo um momento de estudos, né, como nós colocamos, de estudos sobre o recebimento da Torá, o que significa, quem recebe, como, quais valores, esse estudo, temos os estudos no dia pontual de Shavuot, mas a cada dia em que, durante a semana, nós fazemos os estudos da porção da Torá, que nós estudamos a porção da Torá e trazemos ela para os nossos dias, né? Conhecer, se reportar a outros contextos, compreender o nosso lugar no mundo enquanto indivíduo ou grupo conectado, isso nos faz, a cada momento, ressignificar o nosso compromisso enquanto judeus com as nossas crenças e valores e com o mundo à nossa volta. E isso nós temos nesses estudos semanais e no diálogo. O diálogo nós temos esse estudo de forma... como é que se diz? Nosso olhar se amplia, né? Com outras culturas, outras religiões, outras histórias. E a Diane, que me colocou, né? Me convidou para participar do diálogo e que eu possa caminhar junto durante muito tempo, que a cada encontro nosso a gente traz esses outros contextos e faz nossas reflexões para um mundo melhor. Obrigado a todos. Um beijo. Só lamentar a ausência da Janete Erlich, que hoje faz anos. Nós queríamos até fazer uma surpresa para ela, mas não pôde estar presente, tudo bem. Fica aí a lembrança. Bom dia para todos, boa tarde, muito bom estarmos juntos e obrigadíssimo por todos os depoimentos. Um beijo em todos. Boa tarde, Shabbat Shalom. Beijo a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tchau.